Quando eu fui estudar na África do Sul, minha esposa e eu fizemos uma viagem saindo lá da cidade onde nós estávamos, no centro da África do Sul, para a cidade do Cabo, que é o extremo mais sul do continente africano. Cidade maravilhosa, a cidade do Cabo. Bem no extremo onde o continente termina, é muito bonito. E de lá a gente subiu pela costa do Oceano Índico e entrou para o centro da África e voltamos uma viagem de umas 2 ou 3 semanas, maravilhosa. A África do Sul é um país muito bonito, maravilhoso. E aí, quando nós chegamos, os amigos querendo saber, não é? Os colegas lá da universidade querendo saber como foi a viagem, se foi bom e tudo. E perguntou que a gente tinha ido de carro, né? E perguntaram se o carro tinha dado problemas. E eu respondi a verdade. Eu disse, olha, teve um pneu furado em 5.000 quilômetros. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Agora, meu irmão, se o seu pneu fura a cada 50 metros, tem alguma coisa errada na sua vida. Com certeza. A vida do crente não pode ser marcada pelo pecado. Pecado é acidente. Se ele vive uma vida de pecado, marcada pelo pecado, ele está vivendo na carne, debaixo da lei, lutando com suas próprias forças, e ele não vence. Agora, se você anda no Espírito, Paulo diz aqui, você não vai cumprir o desejo da carne. Você não vai fazer aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Eu não estou aqui ensinando perfeccionismo. Eu estou só dizendo que nós estamos acostumados a um padrão de vida cristã muito abaixo daquele que o Novo Testamento oferece. Porque a gente não sabe o que é andar no Espírito. A gente não pratica a vida no Espírito. Como eu disse, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem muita confusão a respeito, não é? Afinal, o que é ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que confunde com experiência, com emoção, com manifestação carismática, sonho, visão, profecia, línguas e tudo. Paulo está falando de uma coisa, não está falando de nenhuma dessas coisas aqui. Ele está falando da vida diária, do dia a dia, do feijão com arroz, do crente, no chão da fábrica, lá no serviço dele, da doméstica, da dona de casa, do professor na sala de aula. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para isso. Não é só para quando a gente se reúne, não. Nós queremos viver o dia todo. E como é que a gente faz? Então nós já aprendemos que existem 2 modos de existência. Ou você está vivendo na carne, e portanto debaixo da lei, e portanto escravo do pecado, que é a vida do mundo, ou você aprende a viver no Espírito. E aí você não vai mais cumprir a concupiscência ou os maus desejos da carne. Por que andar no Espírito é necessário? Para que eu não cumpra esses desejos da carne. Será que o pecado me aleijou de tal maneira que eu não tenho mais livre-arbítrio, que eu não tenho mais força de vontade para dizer não para o pecado e o bem para Deus e sim para as coisas de Deus? Olha a resposta de Paulo. Por que eu preciso do Espírito? Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que seja do seu querer. Ou seja, o seu querer não é livre, ou ele é debaixo, ou ele está influenciado pela carne, ou ele está influenciado pelo Espírito. Depois da queda, como disse Martinho Lutero, o homem é uma besta, ou montado pelo diabo, ou montado por Deus. Mas não tem meio termo, não. Não há neutralidade. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Você não faz o que você quer. Lembra lá de Paulo falando em Romanos capítulo 7? Eu sei o que é o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não posso, eu não consigo. O mal que não quero, esse eu faço. A sua vontade não é mais livre.
Dentro de você, você tem, segundo Paulo diz aqui, o que ele chama de carne, a nossa natureza humana tingida, manchada pelo pecado, que só entende o caminho de fazer alguma coisa para receber em troca obras. E, por outro, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus, quando Ele mandou o Espírito Santo para os nossos corações, Ele não tirou a carne e só deixou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo ao lado da carne. Então, dentro de você, esses dois poderes estão atuando. E eles estão em guerra. Paulo escolheu essa palavra cuidadosamente. A carne milita. Essa é uma palavra tirada da linguagem militar. Militar significa fazer guerra. A carne é como um guerreiro, um soldado armado dentro de você que quer tomar domínio da sua vida. Ele quer tomar o domínio completo. E a carne vai usar o instrumento, a arma que você der, aquilo que você vê no celular, aquela série que você está assistindo, aquela mulher que você fica olhando na rua passando, aquele homem que você fica cobiçando. A carne pega essas armas e ela luta para tomar domínio na sua vida. É um soldado em guerra. A carne milita, faz guerra contra o Espírito Santo. Porque aqui não tem possibilidade de acordo, são dois princípios opostos. A carne não está sujeita à lei de Deus e nem na verdade pode estar. Por isso Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Há esse conflito aqui. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, o fato de que existe um conflito, não quer dizer que existe uma derrota. O conflito existe e ele vai existir até o dia que Jesus voltar. Até o dia em que nossos corpos forem transformados e nós ganharmos corpos imortais, incorruptíveis, eternos, onde o pecado não mais habita. Até lá, nós enfrentaremos essa luta até o último segundo da nossa existência aqui nesse mundo. A carne dentro de nós, lutando para ter controle da nossa vida, para que nós obedeçamos às suas paixões e os seus desejos. Mas, olha a esperança que Paulo nos dá aí no verso 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui ele está, mais uma vez, colocando o contraste desses dois princípios. Viver debaixo da lei é viver tentando agradar a Deus pela sua própria força. Você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai se sentir desesperado, culpado, vai pensar em abandonar o Evangelho, você vai dizer que não funciona e que não é verdade. Eu sei de pessoas assim, que disseram, não funciona. Eu tentei, eu aceitei Jesus, tentei viver uma vida santa, mas simplesmente não consegui. Não funciona. Pode funcionar com outros, mas não funciona comigo. Querido, você nunca entendeu o Evangelho. Você tentou viver o Evangelho na sua própria força, na força do seu braço, da sua carne. O resultado é que você se coloca debaixo da lei. Na hora que você quer agradar a Deus para ser salvo, fazendo alguma coisa, Deus diz, você quer? Então vamos lá, não terás outros deuses diante de mim. Quem é que ocupa seu pensamento, a maior parte do dia? Sou eu? Ou é o namorado, a namorada, a moto, o carro, o trabalho, o emprego, o amigo, o hobby? Quem é que ocupa a maior parte do tempo da tua vida? Então já quebrou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. São mandamentos relacionados com a necessidade de você cultuar a Deus e servir a Deus da maneira como Deus revela. Você serve a Deus como Deus revelou?
você o adora em espírito e em verdade, você toma o nome de Deus em vão. Como é que eu tomo o nome de Deus em vão? Ué, você estava lá na igreja cantando, tudo entregarei, e não entrega um conto para ajudar em missões. Está tomando o nome de Deus em vão, ou não? Não é? Honra teu pai e tua mãe. Não vou nem entrar em detalhes, né? Não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. A lei, você quer servir a Deus na carne, você nunca vai conseguir.